Treinos curtos funcionam para emagrecimento? É uma dúvida muito recorrente que eu recebo, e eu vejo que tem muitas pessoas que deixam de fazer treinos porque elas não têm tempo para treinar, né? Ou elas têm pouco tempo para treinar. Então, muitas vezes as pessoas têm 15, 20, 30 minutos disponível para treinar, e às vezes elas pensam que elas precisam de 1 hora para treinar ou de mais tempo de treino para ter mais resultado, né? Quanto mais eu treino, mais resultado eu tenho. Isso não é necessariamente uma verdade, você não precisa ter um treino muito longo para você conseguir emagrecer, até porque o que te faz emagrecer é déficit calórico, tá? O que é déficit calórico? É comer menos calorias do que você gasta. Ou seja, se a gente tirar o treino dessa equação, a gente consegue emagrecer até mesmo sem treinar. Se isso é bom ou ruim, já são outros 500, né? Eu vou abordar um pouquinho disso daqui com você, mas eu quero que você entenda que mesmo com treinos curtos, a gente pode ter bons resultados. Eu vou passar aqui para vocês algumas das estratégias que eu utilizo com as minhas alunas que não têm tempo para treinar, que mesmo assim a gente consegue ter bons resultados, certo? Eu vou mostrar aqui para você o resultado da Sara. A Sara aqui, ela teve esse resultado. Então ela tinha bastante sobrepeso aqui e ela conseguiu emagrecer fazendo treinos em casa, curtos, de 20 a 30 minutos. Ela é empreendedora, então ela cuida do próprio restaurante e na época ela estava se divorciando, cuidando também do próprio filho. Então ela tinha pouquíssimo tempo para treinar e isso impedia ela de conseguir fazer os treinos. Quando isso acontece, você precisa obrigatoriamente focar na dieta, sim, porque se você não focar na dieta e não estiver treinando, você vai ter dificuldade. Porque o treino ajuda. Quanto mais você treina, mais fácil é de você avacalhar um pouquinho na dieta, por assim dizer. Né? Se eu tô treinando, tô gastando energia, teoricamente, a minha dieta pode ser um pouquinho mais aberta. Só que se eu não tô fazendo isso, eu vou ter que realmente seguir a dieta à risca, senão eu não vou conseguir ter déficit calórico, né? Não tem nada que me ajude a ter déficit calórico se eu não treino. Então ela teve esse resultado aqui, foi bem legal, né? Treinando em casa, 20, 30 minutos, e ela conseguiu ter esse resultado. Então você também pode, né? Mesmo que você tenha pouco tempo de treino para treinar, né? No caso. Então, sem mais delongas, vou mostrar aqui para você algumas opções que você pode utilizar para você treinar e ter resultado em casa, beleza? Algumas opções que eu utilizo com as minhas alunas são treinos curtos de 20 a 30 minutos, que foi o que a gente fez com a Sara, e mais especificamente foi protocolos HIIT. O que são protocolos HIIT? São protocolos com treinos de globais, por assim dizer, né? A maioria dos exercícios globais que ajudam a queimar gordura são exercícios que trabalham várias musculaturas, exercícios mais cardio, né? Então, por exemplo, polichinelo, flexão de braço, agachamento, coisas que você consegue fazer na sua casa, né? Então, tem alguns protocolos HIIT que dá para você fazer. E esses protocolos HIIT geralmente funcionam da seguinte maneira: você executa um exercício durante 20 segundos, você descansa 40 segundos. Ou você executa durante 30 segundos, descansa 30. Mais avançados, executa durante 40 e descansa 20. E assim você vai repetindo esses exercícios, né? Você pode ter 5 exercícios e repetir 5 vezes, você pode ter 10 exercícios e repetir 3 vezes, vai depender do seu protocolo HIIT. Mas é um protocolo muito eficiente para você fazer em casa e geralmente dá bons resultados, né? Se as pessoas gostam ou não desse tipo de treino já são outros 500. Tem gente que adora, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, não gosto. Sou um cara mais da musculação, então dificilmente você vai me ver fazendo esse tipo de exercício e gostando dele, né? Mas para quem não tem opção e quer treinar, é uma boa opção porque demanda pouquíssimo tempo porque você faz na sua própria casa, né? Então você não tem que se deslocar, tem ainda o tempo de deslocamento quando você mora na academia, quando você mora em casa e tem que ir na academia, beleza? Então tem essa vantagem do protocolo HIIT. A esteira intervalado é um bom tipo de treino também. Então, como é que a gente faz? A mesma coisa que eu falei para você. A gente faz, por exemplo, um tiro de 30 segundos na esteira e eu descanso 30 segundos. E eu faço isso 10 vezes, né? Então, é um treino de 10 minutos. Tiro durante 30 segundos, velocidade máxima, descansa 30. 30 segundos de tiro, 30, descansa 30. Então, é uma maneira também de eu fazer um treino interessante de esteira, pode ser elíptico, pode ser bicicleta, qualquer coisa que você consiga fazer durante 30 segundos e aí você descansa 30, né? Isso é um exemplo, ok? Se você é iniciante e tem mais dificuldade, começa com 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos e descansa 40, 45 segundos. Eu gosto de trabalhar sempre com 15 e 45 porque dá 1 minuto certinho. Senão, às vezes, a gente acaba se perdendo nos cálculos do treino e acaba ficando mais confuso. Então, eu prefiro fazer dessa maneira.
tá bom? Não que seja proibidas outras maneiras. Circuito de musculação. Isso daqui, o circuito de musculação, ele é legal, tá? Só que ele tem as restrições dele em termos de resultado. Porque a musculação, para ela te dar massa muscular, ela precisa ser uma atividade onde você levanta mais carga, descansa e levanta a carga de novo. Para você ter um ótimo treino dessa maneira, você precisa fazer a série, descansar, fazer a série, descansar. Quando você faz tudo circuito, você não tem esse descanso. Logo, você levanta menos carga e levantando menos carga, você tem menos estímulo para você ganhar massa muscular. Então é uma coisa que pode ser feita, porém não é mais eficiente para ganho de massa muscular. Para emagrecimento pode ser eficiente, porque o que você precisa para emagrecer é déficit calórico, né? Comer menos calorias do que você gasta. Então, se a gente for falar propriamente dito só do déficit calórico, você não precisa nem treinar para ter resultado para perder gordura. Só que o treinar é muito benéfico para você, né? Acelera muito o seu metabolismo, faz você queimar gordura mais fácil. Então, fazer o treino junto te ajuda muito mais do que sem o treino. Mas dizer que o treino é obrigatório para emagrecer não é. Né? Você deve conhecer pessoas que fazem só dieta e conseguiram emagrecer sem treinar. Aí, ok, elas ficam flácidas, elas têm os malefícios disso, mas é uma coisa que dá para você emagrecer sem o treino. Beleza? Por isso que eu digo pra você, e dá pra emagrecer com treino de 20, 30 minutos? Se a sua dieta estiver ok, sim. Se a sua dieta não estiver ok, você não vai emagrecer nem treinando 1h30, entende? Então a sua dieta é o principal responsável por perda de gordura. Bota isso na sua cabeça. Beleza? Agora o treino, ele pode te auxiliar e é por isso mesmo que eu falo, treine do jeito que der pra você treinar. Que seja 20 minutos, que seja 1h30. Desde que você treine. Entende? Porque vai te ajudar muito. Beleza? Então, os treinos curtos de 20, 30 minutos geralmente ficam por aqui, né? Esse tipo de treino é bem comum para emagrecimento. E a gente tem treino de 45 minutos a 1 hora, que são os meus preferidos, porque eles contemplam treino de força, que é a musculação, junto com cardio. E eu faço eficiente, tanto a musculação quanto o cardio. Se eu faço 20, 30 minutos de treino, eu não tenho tanta eficiência assim. Eu vou fechar o WhatsApp porque ele tá fazendo barulho aqui, antes que ele faça de novo, né? Então, treino de 45 minutos a 1 hora, eu gosto bastante. E quando eu faço dessa maneira, eu gosto de dividir da seguinte forma. Se é 45 minutos, musculação 30 minutos e aeróbio 15 minutos. Se é 1 hora, musculação 45 minutos, aeróbio 15 minutos. Posso fazer mais, Vini? Pode. Só que a maioria das pessoas, aqui eu tô falando treinos curtos, né? Mas a maioria das pessoas fica nessa faixa, né? Se você passa para 1h30, 2 horas de treino, a pessoa já não tem tempo e não tem necessidade. Mas se você quiser, você pode. Por exemplo, o aeróbio que eu tô falando aqui de 15 minutos, ele é um aeróbio que seria estilo tiro que eu falei para você, intervalado. Então, horas pesado, horas descansando. Hora pesado, hora descansando. Mas se você não gosta desse tipo de treino, que é mais pesado, você pode fazer um treino mais leve, só que para ter o mesmo efeito você tem que fazer mais tempo. Então você pode fazer um treino moderado de 30 a 45 minutos, por exemplo. Né? Uma bicicleta pedalando lá 120, 140 batimentos por hora. É mais tranquilo do que tiro e descanso, por exemplo. Inclusive, esse é o tipo de treino que eu faço hoje. Eu hoje tenho um pouquinho mais de tempo para treinar. Eu tenho 30 a 45 minutos para fazer o meu cardio e 30 a 45 minutos para fazer a minha musculação. Sem problema nenhum para mim. Mas eu já tive épocas corridas na minha vida onde eu precisava fazer treinos de 10, 15 minutos de cardio e olhe lá, para dar tempo de fazer. Então, vai de acordo com a sua rotina, tá? Não existe melhor ou pior, existe o que se encaixa na sua rotina. E o que você gosta de fazer também. Beleza? Agora, vou te explicar como que é importante você treinar, mesmo que só dieta resolva esse problema de perda de gordura, porque que treinar vai te ajudar também. Então, basicamente, o treino, o déficit calórico, no caso, ele funciona mesmo sem treino, como eu falei para você. Então, existem pessoas que emagrecem mesmo sem fazer exercício. Mas por que que isso não é legal? Porque com treino funciona muito mais, né? Eu tenho o meu treino de musculação, que acelera o meu metabolismo.
Então eu tenho uma taxa metabólica basal, né? Que eu tenho ela fechada, sem fazer nada, meu corpo gasta tantas calorias por dia para se manter vivo. Que seja 1.500 calorias, vamos colocar aqui para ficar fácil de você entender. Então, se eu gasto 1.500 calorias parado, sem fazer nada, se eu começo a ganhar músculos, eu tenho esse metabolismo acelerado. É como se eu transformasse um carro 1.0 em 1.5. Ele vai beber mais gasolina e vai ter um motor mais potente. É a mesma coisa quando eu tenho uma musculatura, né? Então, eu passo a gastar, em vez de 1.500 calorias por dia, 1.600, 1.700. E dessa forma, simplesmente parado, eu já tenho um gasto de mais 100, mais 200 calorias por dia. E isso é ótimo no longo prazo para te ajudar a emagrecer. E isso é uma coisa que o cardio não consegue fazer. Acelerar o metabolismo. Acelerar o metabolismo é somente com musculação, tá? Só que o cardio, ele melhora a queima de gordura. Como assim? A gente tem estruturas dentro da gente que se chamam mitocôndrias, tá? Vou desenhar aqui para vocês. Então, essa aqui é uma mitocôndria, tá? Eu não sei se você lembra das organelas da época do colégio, mas isso daqui é uma mitocôndria, parece um feijão, né? E ela fica dentro do nosso músculo, né? Das nossas células. E não só musculares, tá? Todas as células. E ela faz a respiração celular. E ela fazendo essa respiração celular, ela perde gordura, né? Ela utiliza a gordura queimada dessa maneira. Quando eu faço cardio, duas coisas acontecem com essa mitocôndria. Primeira das coisas, essa mitocôndria aumenta de tamanho. Então eu tenho uma fornalha que queima gordura maior. Então vai ser mais fácil dela queimar gordura. E ela multiplica. Então, em vez de ter uma, eu vou tendo duas, eu vou tendo três, eu vou tendo quatro. E ao longo do tempo, se eu encher o meu corpo de mitocôndrias, eu serei uma pessoa que queima gordura de maneira mais fácil. Entende? Então, por isso que os corredores queimam gordura muito fácil. Né? Você vê que eles são mais magros, definidos, sem muito volume muscular, por causa do tipo de exercício que eles fazem. Eles correm. Então, eles têm as mitocôndrias muito aceleradas. Beleza? Para você que quer definição, você não precisa correr como um maratonista, correr muito. É o que eu falei. O que você faz aqui de cardio já é o suficiente. Beleza? Você não precisa exagerar. Mas fazer cardio vai te ajudar nessa questão. Tá? Então é importante você fazer cardio para que você consiga melhorar a maneira como seu corpo queima gordura. Certo? Então, em resumo aqui, dá para ter resultados com treinos curtos? Dá. Beleza? Você pode começar, inclusive, se você não tem tempo, com treinos de 10, 15, 20, 30 minutos. Você pode começar com treinos em casa que exigem pouco tempo, certo? O ideal, na minha opinião, é você ter de 45 minutos a 1 hora de treino. Esse é o ideal. Por quê? Porque eu contemplo musculação e cardio nesses 45 minutos a 1 hora de treino. Beleza? E aí, dessa forma, ao longo do tempo, você vai conseguindo perder gordura fazendo a dieta junto. Ok? Então, não deixe que você não ter tempo te impeça de fazer um treino. Mesmo que seja um treino mais curto. Tá bom? Com certeza vai ser muito benéfico e vai te ajudar a ter resultado. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal. E eu vou deixar aqui um videozinho, ou aqui, um videozinho que, se você gostou esse vídeo vai te mostrar como que você monta um treino para você conseguir secar e definir. Beleza? Eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo, você vai adorar esse daqui também.